Fala, Dan, beleza? Olá, Fabiano, Diogo, Milton, tudo bom, pessoal? Tudo bom? Fernanda, e aí? Olá, bora lá, mais uma aulinha. Show, Dan, isso aí, vamos lá. Ó, o Kiki, beleza? Milton, tudo bom? Logo mais começamos, pessoal. Vamos dar um minutinho aí, falar hoje sobre fundos de renda fixa, beleza? Dá um tempinho aí pra galera entrar. Anderson, Diego, tudo bom? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, cara. Solange também. Já vamos começar, pessoal. Boa noite, Kik. E aí? Bora lá, bora lá. Fala, Anderson. Ranada também, tudo bom? Claudemir também, tudo bom? Beleza, pessoal? Já vamos começar. Tudo bom? Deixa só. Prontinho. Olá, olá, João, Gabriel, Ednelson, tudo bom? Isso aí, bastante gente hoje. Fala, mestre. Fala, Ednelson, beleza? É isso aí, Klaus. Chamar o pessoal. Aviãozinho para todo mundo. Muito bom. O El também tá com a gente. Beleza, pessoal. Acho que podemos começar, né? Já não vou ficar enrolando vocês aqui, então vamos para a aula da semana. Para quem está acompanhando, né? Você sabe que a gente está fazendo uma série aqui, a nossa série Fuja da Poupança, né? Então a gente está falando aula a aula aí como você fugir da poupança, desde os investimentos mais conservadores, né? Falamos muito sobre CDBs, renda fixa em geral, né? LCI, LCA, CRI, CRA, muita coisa, né? E agora a gente está entrando aí no mundo dos fundos de investimento, tá? Quem assistiu uma outra aula nossa, eu falei sobre fundos de investimento de um ponto de vista geral, né? Fundos de investimento, como eu já falei em outra situação, outra ocasião, fundos de investimento dá para fazer aqui, dá para passar o ano inteiro falando sobre fundos, né? A gente tem uma série de fundos diferentes, uma série de tipos de fundos diferentes, né? Cada um aí com suas diferentes classificações, características, né? O que pode, o que não pode, como funciona, como não funciona. E hoje, para entrar um pouquinho mais em detalhe, eu vou seguir também o racional aqui de partir aí dos fundos mais conservadores, né, até os mais arrojados, tá? Então hoje, novamente, se você está começando, né, você é um cara mais conservador ou ainda não investiu, está querendo começar a investir, então os fundos de investimento em renda fixa vão fazer bastante sentido para você, tá? Então hoje, especificamente, vamos falar sobre fundos de investimento de renda fixa. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, né, eu quero só relembrar você de algumas principais vantagens de se investir em fundos de investimento, tá? Vou trazer aqui duas vantagens que são gerais para os fundos de investimento e uma específica para os fundos de renda fixa, tá? As duas vantagens gerais, a meu ver, a primeira é a questão da diversificação, né, pessoal? Como a gente já falou em outra aula, quando você compra uma cota de um único fundo, dentro do fundo tem uma série de ativos, às vezes centenas de ativos diferentes, né? Então você tem uma carteira muito diversificada com apenas um único ativo, né? Uma única cota. Então isso é um ponto muito positivo dos fundos de investimento, beleza? E o segundo ponto, que também é geral para todos os tipos de fundos de investimento,
é a questão do gestor, né? Quando você investe, compra uma cota, você basicamente está contratando um gestor profissional, que é uma pessoa estudada, que está lá estudando, trabalhando o dia inteiro, olhando o mercado financeiro, né? Avaliando os ativos, entendendo o que está rolando no mercado, ouvindo as notícias, os impactos que isso pode causar na sua posição, e ele está lá trabalhando para você, literalmente, né? Então você tem um profissional que de fato está lá todo dia acompanhando a sua cota, os seus investimentos, tá? E, como eu falei, esses são dois investimentos, duas vantagens que valem para todos os fundos de investimento, e para os fundos de investimento de renda fixa especificamente, é uma grande vantagem, como eu disse, para quem está começando, tá? Porque eles têm de fato um baixo risco, tá? Você consegue começar aí a investir, a fazer os seus primeiros investimentos, né? Em fundos de investimentos, passo a passo, aí, assim como a gente falou de outros produtos, nos fundos você também consegue passo a passo. Começa com renda fixa, né? Aí vai subindo aí um pouquinho mais, um pouquinho de crédito privado, vamos começar a olhar aqui um pouco de previdência, multimercado, ações, cada vez mais se tornando, digamos assim, um pouco mais arrojado, tá? Então, apesar disso, o foco hoje são os fundos de renda fixa, então essas são as principais vantagens, tá? Então, para quem não assistiu a aula de fundos de investimento, rapidamente, né? O que é um fundo de investimento, tá? Você consegue seguir aí como se, com a analogia de como se fosse um grande condomínio, tá? O que significa um condomínio, né? Como se fosse aí o condomínio do seu prédio, né? Todos os condôminos, eles pagam aí uma taxa de uma mensalidade, né? Digamos assim, uma taxa de condomínio, né? Para que tenha aí os serviços prestados no prédio, né? Pô, tem a limpeza, a portaria, o pagamento dos funcionários, etc, né? E as despesas são divididas aí igualitariamente, né? No caso dos fundos de investimento é parecido, né? Então, assim, o gestor ele recebe o dinheiro de vários cotistas diferentes, né? 10, 20, 100 mil, 10 mil cotistas diferentes. Ele recebe todo esse dinheiro dos condôminos, digamos assim, que no caso aqui são os cotistas, e usa esse recurso para comprar os melhores ativos para todas essas pessoas. Então você acaba aí comprando uma cota, né? Então ele compra uma série de ativos, vamos supor que você tem aí 0,1% do fundo, por exemplo. Então você vai ter direito a 0,1% do retorno do fundo, né, da rentabilidade do fundo. Beleza? Então essa é basicamente o funcionamento geral de fundos de investimento, e para fundos de renda fixa isso também é válido. Beleza? E perguntinha clássica, né? Como que eu invisto em fundos de investimento? Para isso você precisa de uma corretora, né? Você vai ter que abrir uma conta na corretora, então você já sabe como que você vai investir, por onde você vai investir, vai subir uma janelinha aqui com o link, é só você clicar, você já vai cair na página para abrir a sua conta na corretora, vai ser muito fácil, lá você tem todos os fundos de investimento à disposição para você investir. Beleza? Que é a parte mais operacional. Mas então vamos lá. Agora vamos entrar em detalhe o que são fundos de renda fixa de fato, né? Como que eles diferem fundos de renda fixa dos seus outros pares, né? Dos seus primos, digamos assim, tá? Cada classificação de fundos, né? O fundo de renda fixa, o fundo de ações, o fundo multimercado, eles têm certas, digamos assim, regrinhas, né? Que a própria regulação determina que vai fazer com que eles sejam classificados de uma forma ou de outra, beleza? E o fundo de renda fixa, para ele ter essa classificação, ele precisa obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente investir pelo menos, no mínimo, 80% do seu PL, do seu patrimônio, né, em ativos de renda fixa, tá? Então, ativos como títulos públicos, CDBs, debêntures, crédito privado, tá? Aí numa certa quantidade, são os ativos que o fundo de renda fixa obrigatoriamente precisa investir no mínimo 80% do seu patrimônio, tá? Então se você vê um fundo aí, por exemplo, que ele investe 50% renda fixa ou 60% renda fixa, 40% renda variável, ele não é um fundo de renda fixa, apesar da maioria dos seus investimentos estarem em renda fixa, ele não é classificado dessa forma. Então, para ele de fato ser um fundo de renda fixa, ser tratado dessa forma contabilmente, no custodiante, tributariamente, todas as suas pontas, tá? Você precisa ter aí que o gestor invista no mínimo 80% do seu PL em ativos de renda fixa, tá? E aí são muitos daqueles ativos que a gente já estudou, né, pessoal? CDB, LCI, títulos públicos principalmente, ok? Beleza. E como funciona então a lógica, né, do fundo de investimento de renda fixa? Muito parecida com a dos fundos em geral, né? Então você cotista, vai lá, investe, por exemplo, investir R$1.000 nesse fundo, o gestor vai receber o seu dinheiro, né? Vai junto com o dinheiro de todos os cotistas, vai comprar diferentes ativos, no caso aqui, no mínimo 80% de ativos em renda fixa, né? E
vai usar esse dinheiro para comprar esses ativos. E aí você vai comprar, investiu lá R$1.000, por exemplo, com uma cota valendo R$100, por exemplo. Comprou 10 cotas valendo R$100 cada. Dia a dia, o que vai acontecer com esse fundo? Os ativos que estão lá dentro do fundo, eles vão se valorizar, né? Eles vão crescendo com o tempo, né, com os juros. Obviamente você corre aí também o risco de ter certas desvalorizações, renda fixa também pode desvalorizar, vou entrar nesse ponto um pouquinho mais para frente, tá? Mas basicamente como que você vai ganhar dinheiro? Quando o valor da sua cota cresce. E como que você vai fazer para o valor da sua cota crescer? Você vai investir num bom fundo cujo gestor consiga investir em ativos que vão se valorizar, né? Lembra que assim, é uma cesta, né, com diversos ativos lá dentro. Então você vai querer que esses ativos se valorizem o máximo possível, tá? E aí os ativos vão se valorizando, o fundo tem lá algumas despesas também que ele tem que orçar, então que ele tem de pagar, né? Taxa de custódia, taxa de administração, vamos falar sobre isso um pouco mais para frente também. E quando você faz esse balanço, né, ativos menos passivos, bens menos pagamentos, basicamente, direitos menos obrigações, você tem aí o patrimônio do fundo dividido pela quantidade de cotas, você tem o valor da cota atual, do dia, né? Então, dia a dia, a sua cota vai crescendo um pouquinho, tá? E aí, dependendo do fundo, obviamente, essa cota pode subir, pode cair, mas nos fundos de renda fixa, como eu falei, é um fundo de mais baixo risco, tá? Então, a chance de você ter rentabilidades negativas é menor, tá? O que não significa que não pode acontecer, tá? Pode sim acontecer, a gente já teve alguns episódios mais críticos aí, alguns anos atrás, antes da pandemia, tá? Mas de modo geral, o fundo de renda fixa ele é bastante conservador. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, essa é a ideia geral aqui dos fundos de renda fixa, tá? Do ponto de vista de classificação e como que ele funciona. Beleza. Então, vamos para o próximo ponto, né? Você lembra que a gente falou que os fundos de investimento eles têm diferentes subclassificações, né? Então, a gente tem os fundos de investimento família, né, como um todo. Cada um desses fundos, a gente tem o fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de crédito privado, de renda variável, né, fundo de ações e assim por diante, né, tem essas classificações. E hoje que a gente está falando no fundo de renda fixa, quando a gente entra no universo fundo de renda fixa, a gente também tem subclassificações, tá? Subclassificações, digamos assim, né? Então, assim, nem todo fundo de renda fixa é igual um ao outro do ponto de vista de categoria e do que ele investe, tá? Então, eu vou entrar aqui nas suas subclassificações, olhando apenas de microscópio, apenas o universo de fundos de renda fixa, ok? O primeiro tipo de fundo de renda fixa que eu vou comentar aqui com vocês é o mais simples de todos, tá? E de fato a categoria se chama simples, né? É o fundo de renda fixa simples. Ele tem esse nome por alguns motivos, tá? O primeiro motivo que ele tem esse nome simples é que normalmente, tá? Na grande maioria dos fundos, como que funciona quando você investe, tá? Você entra lá na sua corretora, você coloca o seu dinheiro, fala, quero comprar R$1.000 em cotas, por exemplo, tá? Essa é a parte, digamos assim, financeira da coisa, tá? Mas tem uma parte, digamos assim, mais burocrática. Então, assim, por exemplo, você tem que preencher alguns documentos, tá? Que é o termo de adesão, o termo de ciência ao risco, né? Fazer aí a análise do perfil do investidor, né? O suitability test, como a gente costuma chamar, tá? A grande maioria dos fundos, tá? Quase na sua totalidade, você precisa preencher esse termo. Normalmente são termos bem padrão, assim como aquele contrato que você preenche aí quando você faz qualquer tipo de cadastro em algum lugar, tá? É um termo bem simples, basicamente dizendo que você adere ao fundo, está ciente ao risco, esse tipo de coisa, tá? O fundo de renda fixa categoria simples, ele tem um dos motivos que ele tem esse nome é justamente que não é necessário passar por essas etapas, tá? Você não precisa preencher termo de adesão, não precisa preencher termo de ciência ao risco, por exemplo, tá? Então, assim, é de fato mais simples investir nele, tá? Você consegue investir rapidamente sem ter de preencher esses documentos, beleza? E o segundo ponto que diferencia os fundos de renda fixa simples dos outros fundos de renda fixa é que, lembra que todo fundo de renda fixa tem que ter no mínimo 80% em ativos de renda fixa, né? No caso do fundo de renda fixa da subcategoria simples, além disso, ele precisa ter no mínimo 95% do seu PL em títulos públicos, né? Ou seja, a gente subiu a régua, né? Renda fixa geral precisa ter no mínimo 80% em renda fixa geral, né? Pode ser título público, pode ser CDB, por exemplo. Já o renda fixa simples, ele é ainda mais detalhado e ainda mais conservador, né? Você tem que ter no mínimo 95% do seu PL em títulos públicos do governo, né? Do Tesouro Nacional, no caso, que a gente também já falou em outras aulas, né? Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+, né? O Tesouro indexado aí em inflação, tá? Então o fundo de renda fixa simples, ele vai seguir essas regras, tá? Se você vê um fundo
de renda fixa que investe, por exemplo, 90% em títulos públicos, ele não vai ser um fundo renda fixa simples, tá? Ele precisa investir no mínimo 95% em títulos públicos. E aí o restante ele pode fazer algumas operações, como operações compromissadas, né? Fazer algum tipo de caixa lá no fundo, mas isso aí é bem detalhe, vai ser pouca coisa, mais para o gestor ter liquidez mesmo no fundo. Beleza? Então, essa é a primeira subclassificação de fundos de renda fixa. Tá? A segunda subclassificação são os fundos que a gente chama de curto prazo. Tá? O que significa os fundos de curto prazo? São fundos que, do ponto de vista dos seus ativos, tá? Comparado aí com o simples, ele pode comprar menos título público, não precisa ter 95%, ele pode ter um pouquinho mais de crédito privado. Tá? Só que ele tem o nome curto prazo, como o próprio nome diz, justamente porque ele não é um fundo longo, ele tem que ter o prazo bem curto. Tá? Que tipo de prazo que a gente está falando? A gente está falando primeiro do prazo dos títulos, ou seja, todos os títulos que estão lá dentro, os títulos públicos, os CDBs, por exemplo, todos eles têm de ter um vencimento de no máximo, 375 dias. Tá? Então, assim, o fundo se chama Fundo de Renda Fixa Curto Prazo, justamente porque lá dentro do fundo só existem ativos com prazo de vencimento até 375 dias. Tá? E o combinado de todos esses ativos, né, ou seja, o prazo da carteira como um todo, que eu não vou entrar em detalhe muito aqui como é calculado, mas basicamente digamos assim, é meio que o prazo de vencimento do fundo, bem grosso modo, não que o fundo vença, ele termine, mas é uma média ponderada dos prazos dos ativos, tá? Esse prazo da carteira como um todo não pode passar de 60 dias, tá? Então, assim, é um fundo bem conservador também, dado o seu prazo bem curto, tá? E que, como eu disse, pode investir aí, principalmente em títulos públicos, mas também um pouquinho em crédito privado. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo enquanto isso? Passando aqui pelas subclassificações dos fundos de renda fixa, tá? Falamos sobre fundo de renda fixa simples, fundo de renda fixa curto prazo. Vamos falar sobre os últimos dois que estão faltando, tá? O próximo tipo de fundo de renda fixa é o fundo de renda fixa referenciado, tá? O que significa fundo de renda fixa referenciado? É um tipo de fundo que ele tem sempre um parâmetro, um indicador, ou um benchmark, como a gente chama, né? Que ele tem um determinado índice do mercado que ele tem que se referenciar, que ele tem que seguir, né? No caso dos fundos de renda fixa, a grande maioria dos casos, esse indicador vai ser o CDI, que é o indicador mais básico aí da renda fixa, né? Que é o indicador, que é um índice, né? Basicamente é a base do mercado de renda fixa, para quem assistiu as outras aulas vai se lembrar, mas é uma taxa muito parecida com a Selic, aquela Selic que você conhece, que o Banco Central divulga no Copom e tudo mais, né? O CDI é uma taxa muito parecida com a Selic e que basicamente baliza o mercado de renda fixa, tá, pessoal? Então, no caso, os fundos referenciados DI, eles precisam ter, no mínimo, 95% dos seus ativos em títulos que sejam referenciados ao CDI. Ou seja, em títulos públicos referenciados ao CDI, em CDBs cuja rentabilidade seja CDI mais X%, ou 100% do CDI, 120% do CDI, tá? E também precisa ter, no mínimo, 80% da sua carteira em títulos públicos federais, tá? Ou aí algum outro ativo de renda fixa, mas que realmente seja de bastante, cujo risco seja bastante baixo, tá, pessoal? Então, aqui no caso referenciado DI, é fácil de lembrar também, é só lembrar que é o fundo que tem uma referência, no caso que a referência, na grande maioria das vezes, é o CDI. Beleza, pessoal? Então, falamos fundos de renda fixa simples, curto prazo e referenciado. E o último aqui, que é o menos famoso, digamos assim, que você vê menos por aí, são os fundos de renda fixa dívida externa, tá? Que são aqueles fundos cujo gestor tem de investir pelo menos 80% em títulos da dívida externa brasileira. Tá? Aí são fundos que não são tão corriqueiros para o investidor em geral, tá? A gente nem tem tantas oportunidades ou opções como a gente tem em outros tipos de fundo, mas também é bom aí para você saber que esse é um outro tipo de fundo disponível em renda fixa. Tranquilo, pessoal? Então, passamos por aqui. O que a gente passou nessa aula? O que são fundos de investimento, né? As principais vantagens,
Os tipos de fundos de investimento, eu repassei já de outra aula, então a gente tem vários tipos. Hoje a gente está focando nos títulos de renda fixa, né? Falei sobre como investir, como funciona a estrutura de um fundo, tá? E falamos agora sobre as subclassificações dos fundos de renda fixa. Então, pô, Renan, me interessei em fundo de renda fixa, quero começar devagar. Que tipo de fundo que eu posso começar? Você pode começar por um fundo de renda fixa simples, que vai ser bem conservador, um fundo de renda fixa referenciado DI, fundo de renda fixa curto prazo, tá? São fundos bem conservadores e você vai começar aí a sentir passo a passo, bem devagar, como que funciona o mercado de fundos, tá? E aí eu preciso trazer algumas coisas para vocês também, alguns pontos que é aplicável ao fundo de renda fixa, mas não é exclusividade deles, tá? Para quem assistiu a aula de fundo de investimento, eu falei esses pontos, vou repetir hoje, tá? Nos fundos de investimento não tem como fugir, você tem certos custos, né? Como eu falei, você contrata, por exemplo, um gestor profissional, então assim, não tem jeito, você vai uma certa taxinha, né, que a taxa de gestão vai ser paga para remunerar, né, esse gestor. Você tem outras taxas, né, como a taxa de administração, que é a taxa mais clássica aí dos fundos de investimento, tá? Um ponto positivo é que raramente você encontra taxa de performance, tá? Ela na verdade, ela é proibida para os fundos de renda fixa, exceto para algumas situações específicas, que não vale a pena aqui entrar muito no detalhe, mas você não vai ter muito taxa de performance, porque por ser um fundo bem conservador, né, um benchmark relativamente fácil de ser batido, não faz muito sentido o gestor ficar te cobrando performance disso, né? Digamos assim que seria relativamente fácil, e para ele fazer isso ele teria que fugir aí do seu regulamento, colocar mais crédito privado que ele é permitido, coisas do tipo, então não faz muito sentido ter taxa de performance, tá? Só que o fundo tem, como eu disse, outras taxas, né? Taxa de custódia, taxa de gestão, eventualmente aí pagamento de auditoria, rating, esse tipo de coisa. Tudo isso, querendo ou não, você paga, tá? Você cotista, tá? E é importante reforçar aqui que todas essas taxas não são feitas através de desembolso. Não é que algum dia vai chegar lá e falar, pô, Renan, chegou o dia de você pagar, você é o cotista, chegou o dia de você pagar a taxa de administração, é dia de você pagar a taxa de custódia. Não funciona assim, né? O fundo, dia a dia, ele vai provisionando essas despesas, é como se ele fosse guardando dinheiro, né, para pagar a despesa no dia certo. E quando ele provisiona a despesa, basicamente ele aumenta o seu passivo, né? Quando ele aumenta o seu passivo, aquela continha que a gente falou no começo, né, ativo menos passivo, isso gera um PL menor, um patrimônio menor, e consequentemente faz com que a sua cota cresça menos, tá? Então todo dia quando você vê o valor da sua cota, ela já está proporcionalmente descontada do valor das despesas que o fundo irá pagar, tá? Então todas essas taxas você não vê dinheiro saindo da sua conta para o pagamento, mas todo dia ela está lá escondida que a sua cota rende um pouquinho menos do que ela poderia render caso não houvesse essa taxa, beleza? Esse é um dos custos que você tem, tá? São um dos custos que você tem como cotista. O outro custo que você vai ter, não tem como fugir, é a tributação, né? Poucos investimentos a gente tem aqui que não tem tributação. Com fundos de investimento não dá muito para fugir e com os fundos de renda fixa não é diferente, tá? Basicamente os fundos de renda fixa vão seguir aquela tabelinha clássica que a gente já falou em outras aulas da tributação de renda fixa, tá? Cujo lucro vai ser embutido uma alíquota de IR, né, falando aqui de imposto de renda, que vai de 22,5% até 15%, tá? Quanto maior o prazo que você investir naquele fundo, menos você paga de imposto de renda, tá? Se você investir num fundo de curto prazo, você paga 22,5% nos primeiros 6 meses, ou 20% caso você resgate até 1 ano, tá? E aí daí para frente, até porque ele é curto prazo. Já se for um fundo mais de longo prazo, de 6 em 6 meses, essa alíquota vai caindo de 22,5% até 15%, tá? Mas não tem jeito, não tem como fugir desse pagamento e segue lá aquele mecanismo também do come cotas que a gente já falou na nossa aula, tá? E caso você resgate antes de 30 dias de investimento, que não faz sentido nenhum, toma bastante cuidado com isso, você pode incorrer aí em OF, tá? Que começa em 96% se você resgatar nos primeiros dias, caindo até 0% após 30 dias, tá? Então resgatar antes de 30 dias, toma bastante cuidado para não acabar pagando IOF. Beleza, pessoal? Por enquanto, tranquilo? É isso. Vamos seguir aqui. Como eu disse, esse é um tipo de fundo, um fundo mais simples, tá? Digamos assim, mais conservador. Eu não quero também estender muito para a aula, ficar muito longa. Então hoje realmente vai ser mais direto ao ponto, tá? E por último, o que eu sempre gosto de trazer, né? Que eu sempre fecho, é o nosso tripé, né? Aqueles 3 pilares que a gente sempre tem que olhar. Todo investimento você tem que analisar. Então quais são essas 3 variáveis?
Retorno, obviamente, né? Você quer, obviamente, o maior retorno. Risco, porque retorno não anda separado do risco, você precisa analisar qual o risco de você investir nesse fundo de investimento e também a liquidez, né? Lembrando, o que é a liquidez? Liquidez é a facilidade com que você converte a sua posição, o seu investimento em dinheiro, né? Então, assim, pensando, vamos olhar cada uma desses fatores, tá? Vamos começar primeiro da liquidez, o último ponto que eu comentei. Nos fundos de investimento, principalmente de renda fixa, você costuma ter uma liquidez bem alta, tá? Por quê? Os fundos costumam... como que funciona a liquidez num fundo de investimento? Você solicita o resgate, né? E após um determinado período, o dinheiro entra na sua conta, tá? E dependendo do seu do fundo escolhido, ele pode demorar, por exemplo, pode ser no mesmo dia, pode demorar talvez 1, 3, 5 dias, tá? Eventualmente até um pouco mais. Porém, nos fundos de renda fixa, você tem esse prazo bem curtinho. Costuma ir talvez D mais 1, como a gente chama, ou D mais 3, D mais 5, né? 1, 3, 5 dias úteis para demorar para cair na sua conta. Mas você tem muitos fundos aí que a gente chama de liquidez diária, né? Pediu o resgate hoje, logo já caiu na sua conta, tá? No mesmo dia. Então, fator liquidez é um fator super positivo para fundos de renda fixa, beleza? Próximo fator risco, né? Como eu disse, eu passei aqui pelas classificações dos fundos, vocês viram que os fundos de renda fixa só podem investir em títulos públicos, que são bastante seguros, ativos de baixo risco, como CDBs indexados ao CDI, de bons emissores, né? Operações compromissadas, né? Então basicamente são ativos indexados ao CDI, né? Títulos públicos, ou seja, investimentos de muito baixo risco, tá? Então no caso aqui do fundo de renda fixa, risco também é um ponto positivo porque você tem uma rentabilidade bem baixa, tá? Porém, nunca se esqueça, tá? Que diferentemente, por exemplo, de um CDB, você não tem a cobertura do FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Eu sempre trago isso porque a gente fala de outros produtos, né, por exemplo, CDB, muita gente pergunta, né, tem cobertura do FGC? Tem, beleza. Em fundos de investimento isso não acontece, tá? É uma estrutura totalmente diferente, o FGC não é nem aplicável nesse caso, tá? Então você não tem esse tipo de cobertura, que é aquela cobertura que existe no FGC, que ele cobre até R$250 mil por CPF, tá? Isso não existe no fundo de renda fixa. Apesar de não ter isso, o risco ainda continua bem baixo, devido ao fato dos ativos serem bem conservadores, tá? E por último, óbvio, já falei isso em outras aulas, nada é perfeito. Você não vai achar um investimento com alta liquidez, baixo risco e alto retorno. Isso não existe, né? Seria um mundo perfeito. Se isso existisse, todo mundo investiria nesse tipo de investimento. Por consequência, como você conseguiu aí 2 pontos positivos, o retorno não vai ser aquelas coisas, né? Você não vai ter um retorno muito alto nesse tipo de investimento, né? Justamente por você estar investindo em ativos de baixo risco, tá? Então, como eu comentei, é um tipo de fundo que faz muito sentido para quem está começando a investir, quer começar a entender a dinâmica dos fundos de investimento, mas não é aquele fundo que sua carteira de investimentos vai voar, tá? Pode fazer bastante sentido aí ela fazer parte da sua carteira junto com outros tipos de fundos de investimento, tá? Porém, não é ele que vai te dar o maior retorno, tá? E aí eu volto para aquele gancho que eu deixei lá atrás, onde eu disse que os ativos de renda fixa, né, as cotas dos fundos de renda fixa, por exemplo, pode sim sofrer certas desvalorizações, tá? Porque lembra como que eu falei, né? Como que a cota se valoriza, né? Como que você ganha dinheiro com o fundo? Com a sua cota se valorizando. E para a sua cota se valorizar, você precisa que os ativos que estão lá dentro do fundo se valorizem também. Porém, os ativos de renda fixa, eles são, por mais que eles sejam de renda fixa, né? Aqui quem assistiu nossas aulas mais para trás vai entender um pouco isso melhor. Eles são marcados de uma forma que a gente chama de marcação a mercado, tá? Então é diferente, por exemplo, quando você investe num CDB que fala, vou te pagar 100% do CDI. Quando ele diz 100% do CDI, ele vai te pagar isso no vencimento, tá? Ou seja, daqui 6 meses, daqui 30 dias, 60 dias, 6 meses, 1 ano. Ele vai te pagar de fato se você segurar até o vencimento. Porém, a marcação a mercado é quanto o título vale naquele momento. E quanto que o título vale naquele momento é quanto que os negociadores, né, as pessoas que estão operando no que a gente chama de mercado secundário, estão entendendo que aquele título de fato vale. Então, em determinados momentos, ele pode estar valendo mais ou menos do que ele valeria no que a gente chama na curva, né, na sua marcação até o vencimento. Então, sim, se eventualmente de um dia para o outro o mercado falar, esse ativo eu acho que vale menos do que valia ontem, isso pode acontecer, o seu ativo vai desvalorizar um pouquinho, consequentemente a sua cota, tá? Por isso que é tão importante o fundo de investimento ele ter uma boa diversificação, tá? Então eu gosto sempre de trazer esse farolzinho amarelo, tá? Para você entender que não quer dizer que fundo de renda fixa você vai sempre crescer, por mais que na maioria das vezes isso vai acontecer justamente por ele ser bastante conservador e ter um risco baixo. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí?
o que eu queria trazer de fundo de renda fixa hoje para vocês era isso, tá? Mais detalhes de tudo isso. A gente ainda vai falar em outras aulas sobre outros tipos de fundos, tá? Fundos, por exemplo, focam mais em crédito privado, ações, multimercado, tá? Mas se você quer entender ainda mais detalhes, né, do fundo de renda fixa ou outros fundos de investimento, né, os ativos como um todo, né, como montar a sua carteira, como criar o hábito de investir, você precisa ir além, né? Aqui a aula é justamente para você despertar essa necessidade, tá? Mas aqui ainda eu passo muito, é muito mais complexo do que isso, né? A gente precisa ir mais fundo para você realmente investir cada vez mais com qualidade, tá? E uma das formas aqui que na Alura Educação a gente ajuda a pessoa que está começando a investir é através da minha mentoria de investimentos, tá? É uma mentoria própria desenvolvida dentro da Alura Educação, onde se você está buscando algum tipo de trabalho, quer aprender investimentos, mas não tem tempo, por exemplo, ou não tem interesse, por exemplo, em fazer um curso online ou coisa do tipo, fala, não, quero um negócio mão na massa, quero falar diretamente com você, tratar, ter uma reunião com você semanalmente para a gente discutir, você me ensinar para eu passar os ensinamentos e depois você tocar sozinho. A mentoria da Alura Educação ela é feita exatamente para isso e pode fazer todo sentido para você, tá? Então, também vai subir um link aqui, uma janelinha para você conhecer a mentoria da Alura Educação, tá? Ela pode, como eu disse, faz bastante sentido para quem quer começar logo a investir, tem medo de começar, não se sente confortável em fazer por conta própria, tá? Então você vai ter, eu vou estar com você semana a semana, te acompanhando, tá? De fato ao vivo, seja presencial ou online, montando essa sua carteira, te ensinando como cada um dos ativos, tipos de produtos, como montar sua carteira, criar o hábito de investir para que você consiga fazer isso sozinho até sem depender de mim num curto período de tempo, beleza? E se por exemplo, você é um caso diferente e fala, pô, Renan, não, comigo tem que ser algo rápido, eu gosto eu mesmo tocar aqui os meus investimentos, eu quero aprender, preciso que seja algo fácil, dinâmico, que eu consiga acessar a qualquer lugar, eu tenho que falar aqui para você do nosso curso online Carro-Chefe, que é o Método Alure, Comece a Investir Hoje, tá? Ele é um curso também totalmente completo, tá? Você vai passar por todas as etapas para você que está começando a investir, tá? Eu abordo questões como mentalidade do investidor, você vai aprender a pensar como um investidor, a se diferenciar, não ser um investidor comum, que são aí 95%, 99% do mercado, tá? Vou te ensinar a organizar suas finanças, desde a questão de orçamento doméstico, finanças pessoais, até técnicas de eliminação de dívidas. Vou te ensinar a se conhecer como investidor, tá? Eu sou diferente de você do ponto de vista de investimento, né? Então, para cada um, certos ativos fazem mais sentido do que outros, tá? Então você vai se conhecer como investidor, tendo aí o objetivo final de você começar a investir de qualquer jeito, independentemente se você acha que você não tem dinheiro, tem pouco dinheiro, ou tem pouco tempo, ou tem pouco conhecimento, não importa, o curso te prepara para você começar logo, porque por mais que você faça um curso, que você faça até a questão da mentoria, como eu comentei comigo, você só vai aprender se você entrar, como a gente diz, né, de fato entrar no campo de batalha, né? Só no dia a dia que você vai pegando o X da questão, né, pegando realmente como que as coisas funcionam e o curso ele te leva a esse ponto. Você vai finalizar o curso, você não finaliza o curso se você não realizar o seu primeiro investimento, tá? Então faz bastante sentido, acho que é bastante legal. Também vai subir uma janela aqui, se é que já não subiu, para você clicar e conhecer o curso Método Alure e Comece a Investir Hoje. É muito, muito importante começar logo, não perca mais tempo, chega de desculpas. Cara, eu já passei por isso muitos anos atrás. Não tenho conhecimento, não tenho dinheiro, acho que não estou preparado. Cara, você nunca vai estar preparado. Começa, vou te dar toda a base com o curso e aí dia a dia nos seus investimentos você vai aprender cada vez mais, tá bom? Então não deixa aí também de conhecer o curso e, claro, não deixa de acompanhar todos os conteúdos aqui da Alura Educação. Bastante feliz aí que você tenha acompanhado a aula e espero que você tenha gostado e que tenha de alguma forma ajudado você. Beleza? Pessoal, era isso então. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Próxima semana, cada vez mais, vamos fazer mais aulas falando sobre outros produtos. Mas, como eu disse, tendo alguma dúvida, manda um direct, entre em contato aí com a gente. Não perca a oportunidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Valeu, Dan. É isso aí. Por hoje é só e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.